Até que ponto você está pronto para o pior cenário possível? Eu sei que quando você estuda, se qualifica, treina, se esforça, é para o melhor cenário, para quando a oportunidade chegar você conseguir abraçar ela com as duas mãos e não largar de jeito nenhum. Mas e se a pior situação acontecer? Você está pronto ainda assim? Você pensa nos casos mais extremos que podem vir a acontecer? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu sei que a gente sempre tá falando aqui sobre você realmente tá prestando atenção nas oportunidades que estão passando à sua frente, nas coisas boas que podem rolar, mas eu quero que você pense também, considere os piores contextos possíveis. Ou seja, se você perder o seu emprego, o que vai acontecer? Quanto tempo você vai ficar sem emprego? Hoje você tem os recursos necessários, os contatos necessários para poder encurtar o tempo no qual você vai ficar desempregado? Se você eventualmente perder um contrato dentro da sua empresa, qual que é a estratégia para você não só recuperar esse contrato, mas em caso que não tenha recuperação, você poder ter outras formas de suprir essa necessidade? Eu vou contar uma parada para vocês. Há alguns anos atrás, eu tava trocando ideia com um brother e tudo mais, e ele teve uma ideia de projeto, de negócio, né? Não vou entrar nos pormenores, né? Enfim. Mas ele teve uma ideia de projeto. E nessa época, ele tinha, se não me engano, uns 2 ou 3 contratos que faziam ele chegar ali numa margem de 30 mil por mês, tipo, líquida, só pra ele, coisa linda. Até que, dentro desse projeto que ele estava executando, a comunicação não ficou tão adequada, eu poderia assim dizer, e ele acabou que perdeu esses 2 contratos em uma lapada, em um só dia, por conta de uma perseguição que fizeram com ele. E foram lá fuçar a vida do cara lá e chegaram lá pros contratantes dele e forçaram eles, digamos assim, a quebrar esse contrato que era o ganha-pão do cara. E aí ele se via como uma pessoa que há algum tempo atrás estava ganhando seus 30 mil para do dia para noite não estar ganhando mais nada. Até que ponto você conseguiria se recuperar de uma situação como essa? Quanto tempo você levaria para poder se recuperar dessa situação? E foi quando nós, quanto amigos, a gente juntou as nossas forças ali, a gente deu todo o suporte necessário possível para que ele minimizasse o sofrimento nesse período. Porque imagina, o sofrimento que não foi para ele, que já tinha vários planos, projetos, visões do que queria fazer, mas infelizmente passou por essa situação ruim. É sobre isso que eu tô falando com vocês. Na maioria das vezes, casos assim, que são mais extremos, eles podem acontecer sim, cara. A gente fica só considerando que esses casos extremos realmente são só situações, uma vez ou outra, em casos realmente extremos, né? Que ninguém tem a chance, digamos assim, de passar por algo parecido. Talvez não nas mesmas proporções, naturalmente. Mas eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acho que se você hoje está vivo, qualquer coisa pode te acometer. Inclusive você bigodar. Você concorda comigo? E considerando todos esses cenários, todas essas questões, o que você pode fazer hoje, naturalmente, com as ferramentas que você tem em mãos, para minimizar os danos? Porque o dano ele vai vir, naturalmente ele vem. Mas o que você pode fazer para minimizar esses danos? Tem como fazer alguma coisa? E se puder, qual o movimento que você vai ter que fazer, tanto em relação à articulação pessoal, social, para poder reduzir esses danos assim. Eu vou falar para vocês basicamente o que a gente fez na situação como ele e também o que já aconteceu comigo, que em várias vezes do dia para noite metade da minha renda sumia do dia para noite, tá? Então vou falar para vocês o que basicamente eu costumo fazer nesse meio tempo. Eu sempre jogo. Quando eu jogo, eu tô falando do jogo, do mercado, do trabalho, da carreira, né? Eu sempre tô jogando esperando o pior. Sempre. Eu nunca tô jogando esperando o melhor cenário. Isso faz com que eu não necessariamente seja aquela pessoa que fica sempre recuada, com medo de tomar algum tipo de atitude que pode melhorar minha vida ou alguma coisa do tipo. Não, não é exatamente isso. Mas é um ponto específico, que é o que eu posso fazer para adiantar as coisas que eu preciso adiantar, para que quando a barra começar a subir na minha vida, as coisas começarem a dar certo, se der uma merda aqui, quando cair, não vai cair para pior do que estava antes. Tá dando para entender o que eu quero dizer? O que eu posso fazer para sempre estar em progresso, crescendo, me adiantando, para que quando rolar algum problema, o resultado desse problema na minha vida não ser tão impactante quanto eu estava no cenário anterior. Então, se você sempre puder prever que o pior pode acontecer, você vai se antecipar. E o antecipar, ele ajuda demais, cara. Ele ajuda muito mesmo. É claro, como eu falei pra você, você não vai conseguir sanar todas as questões em relação a problemas. Você vai passar por BO, você vai ficar sem dormir, você vai passar raiva, principalmente que se é uma coisa que você quer demais, assim. Mas, quanto mais você se antecipa, pensando nos cenários e possibilidades, melhor. E você pode fazer isso, por exemplo, anotando num papel, cara.
pega um papel, anota quais são os piores cenários possíveis. Naturalmente, você vai pelos mais leves e brandos até os mais complexos, como se fosse você perder a tua vida. O que pode acontecer com isso? Sei lá, quem é que vai ficar desamparado? Quem são as pessoas que hoje dependem de você? Qual é a tua média de renda, por exemplo? E o que você tem que fazer em relação a essa tua renda para que ela aumente, enquanto você tem esse cenário e possibilidade hoje. Tudo isso precisa ser anotado. E anota em tópicos mesmo, faz uma lista e começa a pensar nesses cenários. Da sua individualidade, tipo, o que isso me impacta hoje individualmente, e nos outros cenários que é, cara, como isso pode impactar as pessoas que eu amo. E, considerando tudo isso, o que eu consigo fazer. Se você pega esse cenário de pensar em você, pensar nas pessoas que estão ao teu redor e o que você consegue fazer em relação a isso, com certeza você já vai ter ideias para poder projetar movimentações necessárias para que quando o dano vier, ele seja menos impactante possível, tá? Vou dar um exemplo muito interessante que rolou com a vida do meu amigo também. Não é esse mesmo dos 30 mil. Hoje ele, inclusive, está muito bem. Ele já voltou para ter uma boa renda já. Inclusive, foi mais rápido do que eu imaginei. Mas para ele deve ter sido um terror. Você entende? Imagina, a coisa na cabeça do cara, ver o mundo dele desmoronado nada. Enfim, teve que vender carro, um rolê do caramba. Mas enfim, um outro cenário que eu vou passar para vocês é de um amigo que ele falou assim, cara, eu quero fazer esses movimentos aqui de empreender na minha vida, porque sempre foi o meu sonho, sempre quis ter um negócio. Mas se eu fizer isso agora, eu vou colocar um dinheiro que eu estou juntando aqui a perder. Quando ele fala perder, não é necessariamente que ele vai queimar dinheiro, mas como um empreendimento tem a chance de demorar para trazer algum tipo de retorno, ele não queria ficar, digamos que, sem estar precavido dos piores cenários. Ou seja, ele queria tirar da reserva de emergência para poder investir no negócio e a partir do que poderia acontecer as coisas melhorariam, certo? Só que qual que é a parada que ele pensou? Ele falou, velho, eu acho que eu preciso aumentar a minha renda primeiro. Eu tenho aqui o meu padrão de vida, já está organizado, tenho minha reserva de emergência, e se eu aumentar agora o meu padrão de vida, me esforçar, criar outros mecanismos dentro da minha profissão e dentro do que eu faço, para que eu tenha uma reserva de emergência maior e também já consiga separar uma grana para poder focado exclusivamente nesse empreendimento. Será que é o melhor que eu posso fazer? Eu sei que eu estou ansioso para poder fazer esse negócio acontecer, esse business aqui, mas será que o melhor movimento agora não é me estruturar melhor para ter folga caso dê problema ou fique mais tempo possível para as coisas começarem a engrenar? Foi isso que ele começou a pensar. E eu achei muito interessante esse pensamento dele, que ele falou assim, cara, eu preciso focar nisso agora. Eu tô doido e apaixonado pelo meu empreendimento, mas agora eu preciso me qualificar para aumentar a minha renda e fazer esse movimento que pode sim mudar a minha vida. E foi exatamente isso que ele fez. E, curiosamente, mudou a vida dele. Hoje ele tá multimilionário, certo? E era um cara que já passou por situações extremas na vida. Mas isso aconteceu porque ele teve carinho com o cenário que ele estava vivendo e ainda assim ele foi corajoso. Você entende que tem muita gente que é incentivada hoje a tomar decisões de vai pra cima e não sei o que, mas não pensa, não pondera. E não é para que a pessoa fique parada no lugar ponderando, não. Mas que ela pense em todos os cenários possíveis. Mano, se aconteceu isso aqui, eu tenho que ter isso aqui para poder me resguardar, digamos assim. Pô, se der merda que meu carro estragar, eu vou ter reserva financeira para poder fazer isso sem que me deixe do outro lado aqui na mão, sem dinheiro. Então, você entende o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo passar para vocês é uma mentalidade e um pensamento que ele tem me ajudado muito no dia a dia. Hoje foi uma situação que eu precisava ter uma reserva de emergência e graças a Deus eu tenho uma reserva de emergência. Precisava ter mais fontes de renda e hoje eu tenho várias fontes de renda. E isso faz com que o impacto na minha vida ele seja reduzido, né? Eu tenho muitos contatos profissionais hoje e o fato de eu ter passado por um desfalque financeiro, digamos assim, hoje na minha vida, fez com que eu pudesse me recuperar rápido, já por conta também desses contatos. Então, já tem alguns contratos novos à vista, algumas paradas novas para acontecer aí para mim, e por isso que me mantém tranquilo. Agora imagina, na cabeça do pai de família, que tá lá, tem um trampo e tudo mais, e do nada no trabalho alguma coisa acontece e ele é demitido, né? O quanto tempo você vai precisar para poder se recuperar se você não tivesse preparado antes? Pelo menos num tempo vago. Já pensado em outras fontes de renda, outras formas de se qualificar, até para outras coisas, para poder complementar, né, as suas rendas e tudo mais. Então, essa seria a minha dica, essa é a ideia que eu tô aqui para dar para vocês. Seja aquela pessoa que tá sempre pensando no pior cenário, não como uma pessoa pessimista, mas como uma pessoa realista. Entenda que o pior pode acontecer. Essa é a verdade. A gente tá vivendo a vida e quando você tá vivendo a vida, você só tá sujeito a
as coisas que acontecem nessa tal vida aqui. Seja um desemprego, seja um adoecimento, seja um acidente, seja o que quer que seja, tá? É claro, vamos sempre torcer pro melhor, essa é a verdade. Mas pode acontecer com todo mundo. A merda, todo mundo tá sujeito. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Todo dia tem vídeo novo. Eu tenho me esforçado e vai continuar tendo todo santo dia vídeo novo com essas reflexões. Porque eu acho que essas reflexões, inclusive, me ajudam no dia a dia a digerir melhor as informações nas quais eu tô sempre ruminando na minha cabeça, mas não coloco pra fora. E o canal é uma excelente oportunidade para poder fazer isso, beleza? Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve aí, tamo junto e amanhã tem vídeo novo.